Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar de um filósofo muito interessante. Falaremos de Aristóteles de Estagira, o estagirita, o peripatético, o considerado por muitos o maior filósofo de todos os tempos, o compilador da filosofia clássica, ele que fora discípulo de Platão. Aristóteles tem uma história de vida muito interessante. Nós vamos conhecê-la e também hoje nós vamos conhecer um pouco do pensamento metafísico de Aristóteles, tá? Então, em outro momento a gente vai estudar também a ética e a política de Aristóteles, mas hoje a gente vai se centrar mais na metafísica aristotélica. Vamos lá, vamos pro vídeo, é isso aí. Aqui nós temos ele então, Aristóteles, né, que já deixa aí uma mensagem muito interessante para nós. A felicidade é um princípio é para alcançá-la que realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio de nossas motivações. A palavra eudaimonia, no grego, que significa felicidade, seria a finalidade de todos os seres. Já quero dizer que a filosofia de Aristóteles é uma filosofia teleológica. Isso significa dizer que, para Aristóteles, todos os seres possuem alguma finalidade, né? Algo a que se destinam. Né? A palavra grega telos significa fim, né? Aquilo a que tende algo, né? A finalidade de algo. Vamos lá, vamos conhecer um pouco então do que de quem foi Aristóteles. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira em 384 a.C., esta época quando a Grécia era bastante complexa, né? O mundo grego era muito vasto, né? O país chamado de Macedônia fazia parte do mundo grego. Mas era um império, né? Quando o Aristóteles nasce, o rei era o rei Amintas III e depois de um tempo o rei Felipe II, né? O pai de Aristóteles era um médico do rei, então talvez o Aristóteles tenha herdado do pai esse interesse pelas ciências naturais, por estudar empiricamente o mundo. E o Aristóteles, ele como o maior representante do período sistemático, né, ele vai, né, ter uma produção de filosofia que a gente chama de filosofia grega. Então ele é um filósofo grego, né, apesar de ser estagirita, apesar de ser estrangeiro em Atenas. Né? O que acontece na vida de Aristóteles é bastante interessante, que é o seguinte. Ele, por volta dos 17 anos de idade, aí já órfão, ele vai para a cidade de Atenas. E ele vai para estudar na Academia de Platão. Né? Quem conhece essa obra aqui é a obra de Rafael Sanzio, se encontra no Vaticano. Esta obra, que está nas paredes de uma das salas mais conhecidas do Vaticano, representa a Escola de Atenas, com vários e vários pensadores aí muito interessantes, e ao centro nós temos Platão e Aristóteles. Aristóteles fora para Atenas e foi estudar na Academia de Platão, que na época era a maior escola do mundo, e o Aristóteles rapidamente se demonstra como sendo talvez o principal, o maior dos discípulos platônicos, né? O maior discípulo de Platão. Não obstante, o Aristóteles não deixa de criticar, de ser um opositor às ideias de Platão. Com a morte de Platão, o Aristóteles, que até tinha a expectativa de se tornar o novo diretor ali da academia, ele na verdade não tem essa possibilidade. Como ele já era, né, um discípulo muito proeminente, cerca de 20 anos depois, estudando dentro da academia, e ele não via a possibilidade dele ser discípulo de outro, né, dos outros, entre os outros discípulos, ele ser discípulo desses outros, considerando ele ser melhor. O que ele fez? Ele viaja então e ele depois vai parar como um retorno, né, à cidade de Estagira. Ele retorna à Macedônia, e aí sim, com o rei Felipe II sendo o rei, né, ele vai ser o preceptor de Alexandre Magno. Quem não conhece, depois ele vai se tornar Alexandre o Grande. Olha essa imagem bonita aqui
da cidade de Atenas. Aqui é bem interessante porque quando Aristóteles vai viver em Atenas, ele vai viver no auge da democracia ateniense. O Aristóteles era um estrangeiro, portanto ele não participa do processo democrático. Ele não é um isói, ele não é um cidadão na ágora grega, mas ele, obviamente, presenciou esses momentos do desenvolvimento e dos debates lá no mercado, na ágora, né, desta cena social muito, muito complexa e muito viva que era a cidade de Atenas aí no final do século IV, início do século III antes de Cristo, né? Aqui esta cena, essa imagem é muito bonita, né? Aristóteles ensinando o adolescente, né? O jovem, o Aristóteles ensinando o jovem Alexandre, né? A partir daí, gente, é muito interessante o que acontece, que é o seguinte: o Alexandre, depois de adulto, por volta dos 20 anos de idade, com a morte do pai, o Alexandre se torna um rei, se torna um imperador. E o que Aristóteles havia tentado inculcar em Alexandre de ser um rei com características mais democráticas, isso não funciona muito bem. Vocês sabem da história, o Alexandre acaba formando um grande exército e sendo um rei muito expansionista, né? Desenvolvendo um grande império, dominando muitas regiões, inclusive toda a Grécia, né? Isso vai fazer com que o Aristóteles retorne para Atenas. Quando Aristóteles retorna para Atenas, quando ocorrem as campanhas macedônicas, né, as campanhas de dominação de Alexandre aí, o Grande, né, que era um amigo íntimo de Aristóteles, o Aristóteles retorna para Atenas. Agora, eu posso dizer que o Aristóteles já não era mais um estrangeiro em Atenas, afinal de contas, Atenas já não era mais uma polis. Atenas agora fazia parte do Império Macedônico e o Aristóteles era simplesmente um amigo próximo do rei, né, do imperador. O Aristóteles decide ir para Atenas, mas para desenvolver, criar lá a sua própria escola. Talvez com um resquício assim, de ciúmes e saudosismo do tempo da escola da Academia de Platão. Ele constitui a sua escola, né, o Liceu Aristotélico, em 355 a.C., nos jardins do templo do deus Apolo, né? E nesses jardins, o Apolo, que pelos gregos era conhecido como Apolo Lício, né, o Aristóteles dá o nome, então, de sua escola de Liceu. O Liceu era composto, na verdade, em sua maior parte, pelos jardins que compunham ali esta região adjacente, né, nos entornos da periferia de Atenas. Você vai conseguir enxergar bem aqui do seu lado direito aí o Liceu Aristotélico aí gravado em vermelho. Veja que são jardins, na verdade. Os filósofos da escola de Aristóteles, do Liceu, costumavam caminhar por entre esses jardins enquanto, né, discursavam, debatiam, praticavam, né, seus estudos filosóficos. Em virtude disso, eles ficaram conhecidos como peripatéticos, né? Lembrando que a palavra peripatear significa andar falando, né? Pessoas que andam falando são peripatetas, né? Peripateiam. E os filósofos peripatéticos, os filósofos do Liceu Aristotélico, utilizavam-se muito desse espaço aberto aí para desenvolver os seus estudos. O Liceu Aristotélico, ele realiza um grande desenvolvimento pedagógico se comparado com a Academia de Platão. Eu gosto de pensar que se a gente for analisar a nossa educação atual e a educação que vigorou no mundo, especialmente após o século XVIII, com a concentração e a fragmentação ao mesmo tempo das ciências, né? A separação das ciências e a concentração de um modelo de educação das ciências, nós temos um tipo de pedagogia tipicamente platônico, né? Tipicamente acadêmico. Né? Nós temos essa hierarquização do conhecimento, nós temos o mestre como detentor do conhecimento, nós temos este sistema, né, de particularização dos objetos de estudo. Então você estuda uma coisa, você se especializa em uma coisa, em outra.
Isso é muito acadêmico. Uma coisa que vigorou durante o Liceu Aristotélico, e foi muito comum em muitos momentos da história da pedagogia, e talvez hoje ainda exista e talvez seja revigorado por alguns interesses específicos, né? É esta ideia de uma escola que ela abre possibilidade para que se estude tudo e qualquer coisa. Você pode estudar coisas diferentes. Não existe uma hierarquia de conhecimentos específicos que sejam melhores. Isso faz com que Aristóteles abra a possibilidade de se estudar muita coisa. A filosofia de Aristóteles ela não se encontra centrada nos problemas metafísicos, apesar de que nós vamos tratá-los aqui com mais importância. Mas a filosofia de Aristóteles não hierarquiza conhecimento. E ele nos abre a possibilidade de conhecermos sobre física, metafísica, as leis da poesia, do drama, música, lógica, retórica, sobre o governo, sobre ética, sobre biologia, zoologia e muito mais. O Aristóteles chegou a escrever mais centenas de documentos. Poucos nos restaram vivos, né? Originais, mas ainda assim existem alguns manuscritos originais de Aristóteles. Uma coisa interessante é você observar como o Aristóteles trabalhava em seus livros a classificação dos seres vivos, o quadrado lógico da oposição, que é um modelo lógico de análise de argumentos muito interessante, utilizado até hoje. Aristóteles tinha até uma interpretação do ciclo da água que se assemelha muito ao que se faz hoje nas ciências. Quer dizer, é um cara que avançou definitivamente em muitas áreas do conhecimento. E, além de avançar, abriu campos de conhecimento que antes nem existiam. Talvez o primeiro cientista da história, né? Temos aqui algumas obras de Aristóteles mostrando em textos, olha só que interessante, né? Isso aqui é do original manuscrito, muito bonito, não é verdade? O que nós percebemos é o seguinte, do ponto de vista metafísico, o que vai acontecer? Uma grande discordância. O Aristóteles tem uma passagem em um de seus livros que ele diz que ele era amigo de Platão, mas ele era mais amigo da verdade. E discordando de Platão em relação especialmente à dualidade, em relação ao dualismo platônico, no que você pode ver nesta imagem que está centrada lá na obra Academia, a Escola de Atenas de Rafael Sanzio, obra do início do século XVI, então obra da Renascença, típica de um período quando ocorria a retomada do interesse para com o pensamento dos gregos clássicos, né? Rafael Sanzio, então, vai observando o pensamento da filosofia de Platão e Aristóteles, vai colocar o Platão como aquele que aponta para cima. Então, mais velho, barba branca, cabelo branco, apontando para cima, carregando um livro que é a Politeia, a República. Platão aponta para cima dizendo que a verdade se encontra no mundo das formas, no mundo inteligível, no mundo que é superior. O que Aristóteles faz? Aristóteles carrega um outro livro, que é a Ética, e coloca a mão para baixo, né? O mundo, a verdade é esta, não existe outro mundo, só existe este mundo. Então, uma grande discordância em relação ao pensamento platônico, tá? Neste livro, que é a Metafísica, né, já deixando claro que a alma é a causa eficiente, o princípio organizador do mundo vivente, o Aristóteles, ele não concorda com o Platão a respeito do dualismo, mas ainda assim existe um certo dualismo no pensamento aristotélico, no que compete à ideia de que nós somos dúbios. Nós somos corpo e alma, nós somos matéria e forma, tá? Nós somos corpo e alma, nós somos matéria e forma. O que seria matéria? Matéria é aquilo que nos compõe materialmente. É a matéria que já divagou universalmente por muitas gerações, mas que agora é aquilo que compõe o nosso corpo. Mas a nossa matéria não é exatamente o que nós somos. O que nós somos de verdade é a nossa essência. E a nossa essência é uma forma. Obviamente que a palavra forma aqui você pode relacionar com a ideia de forma em Platão.
mas a forma do ser humano constitui-se na substância do ser humano. Nós, como resultado do devir, somos uma essência. Explicar o devir, quer dizer, explicar o vir a ser para Aristóteles é muito diferente de como se explicava o vir a ser em Platão. Platão, para solucionar o problema que havia se instalado entre Heráclito e Parmênides, ele dividiu o mundo em dois, em mundo sensível e mundo inteligível. Dividiu o ser humano em dois, corpo e alma. Aristóteles vai dizer que esta não é uma solução eficiente para se explicar o devir, para se explicar as transformações do mundo. O que ele faz? Ele pensa o seguinte: existem duas coisas. Existe ato e potência. Tudo que existe no mundo existe em ato e em potência. As substâncias que compõem o mundo possuem ato e potência. O que é ato e o que é potência? O ato é aquilo como as coisas se manifestam atualmente. Portanto, ato atualizado. Aquilo que é atualmente é ato. Só que tudo aquilo para o que tendem as coisas são os potenciais destas mesmas coisas. Neste exemplo que vocês estão observando, nós temos então a semente. A semente é semente em ato, mas a semente é uma árvore em potência. Assim como a árvore já possui potencialmente o fruto, a mesa ou uma casa. Esta teoria aristotélica, que depois vai ser chamada de teoria das causas, né? A teoria do ato e potência, tenta explicar o devir, a transformação, tendo em vista o fato de que toda substância ela se manifesta em ato de determinado modo, mas ela já carrega em si própria os elementos futuros a que tendem. Quer dizer, aquilo que você será no futuro já está em você agora. No caso do ser humano é muito interessante, né? Quando nós nascemos, nós somos muita, mas muita potência mesma. Afinal de contas, como dizia um antropólogo que eu li há algum tempo atrás, o ser humano nasce preparado para viver 1000 vidas, mas acaba sendo possível apenas contar uma história quando chegar ao fim dela. Né? Então quer dizer que nós nascemos com o aparato para viver milhares de vidas diferentes, mas no final acabamos vivendo uma só, porque nós carregamos os potenciais, mas de todos os potenciais que nós possuímos, nós atualizamos apenas uma parcela deles. Outros se perdem, tá? Outros se perdem. Como a filosofia de Aristóteles é uma teleologia, todos os seres possuem uma finalidade. Existem, então, alguns potenciais a que nós tendemos finalmente, né? Que é a nossa tendência. Né? Existem alguns potenciais que são essenciais. E existem alguns potenciais que são acidentais. Aquilo que nos faz sermos o que nós somos verdadeiramente é a nossa essência. Aquilo que pode se modificar é acidental. O que é a essência de uma árvore? Arvorizar. Arvorizar. Né? É dar frutos, folhas, flores, é a essência desta árvore. Né? Se a árvore consegue trazer a ato sua essência, né? A árvore de alguma forma contribui para o desenvolvimento cósmico. Né? A árvore adquire uma coisa que Aristóteles chamava de eudaimonia, né? Uma felicidade, né? Interna, de ser essencial. Agora, você pode cortar a árvore e fazer da árvore uma mesa. Se você corta a árvore e faz da árvore uma mesa, é da essência da árvore ser mesa? Não. Não é da essência da árvore ser mesa. A essência da árvore é dar frutos.
mas a árvore virou mesa. O que ocorreu foi um acidente. Acidentes acontecem. Então, Aristóteles vai dizer que todo ser possui suas essências, mas que também possui potencialmente acidentes. O ser humano, ser racional, essência, ser magro, ser careca, ser gordo, ter cabelo louro, acidentes. Né? Podem ser destituídos do sujeito, mas o sujeito não perde a sua essência. Agora, tirar a racionalidade do ser humano faz com que o ser humano deixe de ser humano. Tirar a capacidade do ser humano a agir com virtude, tira do ser humano isso que é mais elementar dele, a sua humanidade. Portanto, a virtude é uma essência humana. Né? Mas isso a gente vai falar depois nas aulas de ética. Então, identificar o que é a essência dos seres é fundamental. Identificar o que é a essência é fundamental. Identificar o que é essencial em você é fundamental. Qual é a sua essência? O que te faz ser essencial e não efêmero e não é contingente? O que para que seja você mesmo é necessário? Tem gente que vive a vida inteira acidentalmente, né? Efemeridade, de forma efêmera, contingencialmente. Né? Vai deixando a vida te levar. Mas tem gente que se entende enquanto um ser de essências e vai em busca de tornar essas essências reais, de torná-las atualizadas, de colocar em ato as essências e não os acidentes. Eu penso que a filosofia de Aristóteles, no final, torna-se até mesmo uma autoajuda. Né? O que eu sou essencialmente, o que eu estou fazendo para contribuir com o desenvolvimento cósmico. Imagine que ao longo de bilhões de anos o cosmos se modificou para produzir o que você é. Este ser que se manifesta em matéria desta forma, mas que em forma, quer dizer, que em substância, em essência, em potencial, carrega um monte de coisa legal. Mas simplesmente você quer ficar sentado em casa, quer ficar assistindo série, assistindo tutorial de maquiagem no YouTube. Por quê? Porque é isso aí, cara. Não quer nada na vida não, não tenho projetos. O Aristóteles vai dizer que isso é negar aquilo que o universo fez para você. É não contribuir para o desenvolvimento cósmico. Isso seria penoso não somente para o indivíduo, mas para todo o cosmos. Porque não guiaria os seres como um todo para a finalidade que é o bem supremo. Né? A substância faz, com o modo como pensa a substância, Aristóteles vai trazer as ideias do céu para a terra. Esta frase é uma frase muito comum quando se pensa em Aristóteles, porque na verdade, o modo como Aristóteles vai discordar de Platão e vai dizer que não, que está toda a verdade aqui. A substância é o que compõe estruturalmente, essencialmente, o ser. E que a verdade dos seres não se encontram em uma outra realidade que é superior. Né? A substância é o que compõe o ser intimamente enquanto matéria e forma. Né? Não existe uma separação entre sujeitos. A própria alma do sujeito é o próprio sujeito. Né? Então é interessante pensar assim. Quando Aristóteles escreve o livro chamado Categorias, né, ele vai então tentar pensar o ser humano em sua substância e tentar classificá-lo. Olha só, é um olhar bastante científico. Classificar os seres. Né? Porfírio foi um neoplatônico que viveu, né, mais ou menos no final da Antiguidade, né, já próximo da Idade Média. Né? E Porfírio faz um esquema que é muito interessante, utilizado até hoje, chamado de árvore de Porfírio, que é uma revisão do pensamento aristotélico. E olha só o que Porfírio faz. Ele vai então fazendo uma revisão do pensamento de Aristóteles, utilizando-se da teoria
das categorias aristotélicas, ele vai dizer que existe uma substância. Eu preciso saber se essa substância ela é corpórea ou incorpórea. Essa substância que eu estou estudando ela é corpórea. Sendo corpórea, ela possui um corpo. Né? A matéria que compõe essa substância é um corpo. Esse corpo é inanimado ou animado? Poderia ser uma pedra, né? Inanimada. Né? Se a substância fosse incorpórea, seria pensamento. Né? Seria pensamento. Mas a substância é corpórea e é animada, é um ser vivo. É um ser vivo, é um animal. Né? É sensível, é um animal. É um animal racional e irracional. É um animal racional, é um homem. É Sócrates, é Platão, é todos os sujeitos, é todos os humanos, somos nós. Né? Esse sistema da árvore de Porfírio, de classificação dos seres, se baseia nas categorias de Aristóteles, nos serve para demonstrar como Aristóteles quer pensar as substâncias. Né? Tudo é substância. Tudo é substância. Exemplo, a substância individual. Este homem, este indivíduo, ele possui características. Uma característica que é essencial à sua substância, a racionalidade. Esta essência é um atributo pelo qual este homem é homem. Mas este homem também possui atributos acidentais. Ele é gordo, ele é velho, ele é belo. Não muda o fato de que ele é um homem em si. Né? Assim, então, tudo o que existe, né, é composto de matéria e forma. E esta matéria e forma passam no processo de desenvolvimento universal, se transformando de potência a ato. O que acontece é que nós próprios somos assim. Nós próprios somos matéria e forma. O corpo que compõe o meu eu não é o meu eu. A forma não é o design do que eu sou. A forma é o que o Aristóteles vai pensar como sendo a alma do que eu sou. Você provavelmente, em alguma de suas aulas de filosofia, já teve aquela célebre pergunta: o que sou eu? O que sou eu? Responder a esta pergunta é dificílimo, porque por mais que você se esforce, parece ainda carecer de muitos elementos. Você ainda está muito incipiente em sua resposta. Não basta dizer que você é um ser corpóreo, não basta dizer que você é o que você faz na sua sociedade ou em relação às outras pessoas. Não basta dizer que você é um sujeito com um nome, com uma idade e que mora em um determinado lugar. O que você é vai muito além disso. O que você é a sua forma, é o seu eu primal, composto por esta matéria e em relação aos outros seres, às outras substâncias. Né? Então, olha só que coisa interessante. A estátua. Né? A estátua ela é composta pelo mármore, né? Que é a matéria. Mas a forma da estátua, né? É a ideia da estátua. Aristóteles vai dizer que o conhecimento pode ser adquirido, né? A epistemologia, a teoria do conhecimento aristotélica, vai dizer que o conhecimento pode ser adquirido através da sensibilidade, através da experiência física. Não é como Platão, que acreditava que somente através da intelecção e através da busca do suprassensível era possível se adquirir alguma verdade a respeito da realidade. Não, Aristóteles vai dizer que através da sua experiência, da sua observação, você conhece o mundo. E conhecer as formas é entender o que os objetos são em si mesmos. O que é uma estátua em si mesma? É um objeto artístico que está destinado à contemplação. No final das contas, a forma se dirige para a finalidade dos objetos, tá? Para a finalidade de tudo. Todo ser é uma substância constituída de matéria e forma. A matéria é potência, o que tende a ser. A forma é o ato. O movimento é, portanto, a forma atualizando a matéria. É a passagem da potência ao ato, do possível ao real. Todo ser é este resultado da passagem
da matéria é a forma, da potência ao ato, no passado. Mas todo ser também é esta passagem da matéria à forma que será no futuro. Então você é ao mesmo tempo forma derivada das transformações da matéria do passado, quanto você é também matéria que derivará novas formas no futuro. Então, o que você é? Você é agora. Você é imediatamente. Mas você também é o que você será no futuro. Né? Então, a filosofia aristotélica ela é belíssima, a metafísica aristotélica é belíssima nesse sentido. O mesmo Rafael Sanzio, que desenhou a escola de Atenas, que eu havia mostrado lá anteriormente, no mesmo prédio, na mesma sala lá do Vaticano, logo acima da escola de Atenas, já no teto, ele compõe esta imagem que é muito bonita, né? Que é chamada de a filosofia. Né? A filosofia. E esta imagem, eu quero que você observe bem os anjos carregando placas. O que diz nas placas dos anjos? Causaram cognitio. Causaram é causas. Cognitio é conhecimento. Conhecimento das causas. A obra se chama filosofia. Então, Rafael Sanzio está fazendo aqui uma interpretação da filosofia de Aristóteles, dizendo que a filosofia se dá pelo conhecimento das causas. A filosofia deve ser uma metafísica, a busca do conhecimento das causas. Tá? E a filosofia aristotélica, a metafísica aristotélica, se baseia profundamente nisso, na ideia de que deve-se conhecer as causas, quer dizer, como a matéria se transformou em forma, passando de potência para ato. Daí ele desenvolveu a teoria das causas. 4 causas. Todo ser, na medida em que deixa de ser uma determinada matéria e se transforma em uma forma, que também é uma matéria que se transformará em outra forma, porque já tem essa outra forma em potência em si mesmo. Aristóteles vai dizer que este processo de transformação ele possui 4 causas. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Olha o exemplo aqui novamente da estátua. O que seria a causa formal da estátua? Aqui sim é o design. É aquilo a que tem de ser. Né? Então, imagine a causa formal de uma estátua. Né, o design, o desenho da estátua, que já está contido potencialmente dentro da pedra. A causa material é a matéria física que compõe aquele objeto, né, que, por exemplo, seria o mármore. Né? É do que a coisa é feita. Né? A causa eficiente são as forças que se reúnem e modificam a realidade realizando o devir, fazendo matéria se transformar em forma, fazendo a potência se transformar em ato. É aquilo que agencia, aquilo que age para transformar a realidade. Essa é a causa eficiente. E a causa final é o propósito a que tende. É o propósito a que tende. Vamos pensar aqui. A estátua. A causa eficiente é o artífice. Né? É quem esculpe. Né? É o artista. É a causa eficiente. E a causa final é a contemplação da beleza da arte. Seria a causa final. Mas faz isso com você. Faz isso com você. Qual é a sua causa material? A sua causa material é água, carbono, né? Ferro, sei lá, carne, osso, cabelo, unha. Isso é o que te compõe, a sua causa material. Mas o mais correto seria pensar o que vem antes, né?
a sua causa material como aquilo que você come e aquilo que você bebe. É a sua causa material. E a sua causa formal é o seu design, né? Homem velho, feio, magro, né? Cabelos grisalhos, minha causa formal é o que eu sou, né? A minha causa eficiente, né? Uma coisa muito interessante no ser humano, e aí a gente depois acaba entrando na ética aristotélica, é que a causa eficiente do ser humano, né, acaba sendo ele próprio, né? Eu próprio sou minha causa eficiente, porque eu me faço a mim mesmo. Isso é quase um existencialismo filosófico. E a minha causa final, aqui eu tendo a ser humano. A minha causa final é ser humano, é me humanizar e não me desumanizar. Tem uma frase muito bonita de um psicólogo uruguaio que diz assim: os tigres não se destigrizam, porque os tigres nunca deixam de ser tigres. Os tigres são tigres mesmo, eles são aquilo, violentos, eles matam, eles caçam. Mas o ser humano é diferente, o ser humano ele se desumaniza. Porque o ser humano deixa de ser humano, né? Então eu que me faço a mim mesmo, eu que sou causa eficiente de mim, eu tenho que compreender que a minha causa final é ser mais humano, quer dizer, é desenvolver as virtudes, né? Ser mais amoroso, ter mais compaixão, misericórdia, generosidade, prudência, temperança, bom humor, fidelidade, polidez, quer dizer, virtudes. Essa é a minha causa final. Minha causa final é ser humano. A gente pode fazer isso sobre tudo, né? A gente pode pensar as 4 causas sobre tudo. Só que uma coisa muito interessante foi o seguinte: Aristóteles foi pensando assim, pô, mas eu reconheço as causas do que me produz. Eu reconheço as causas do que produz este caderno. Eu reconheço essas causas. Mas e as causas destas causas anteriores? E se eu retroagir no passado ao infinito das causas? Eu vou ter um problema. Todos os seres que passam pelos processos de transformação, que modificam-se, eles tiveram causas anteriores. Todos esses seres são seres contingentes. Esses seres, eles existem, mas a existência ou a não existência também é correlativa a eles, porque em algum momento eles não existiram. Agora, deve ter existido um ser, ou quer dizer, existe necessariamente um ser que não é causado por nada, que não é contingente, que é necessário. Para não ir retroagindo ao infinito das causas, o Aristóteles vai então intuir a ideia de um primeiro motor imóvel. É uma teologia filosófica, no final das contas, que é ato puro. Não possui potências. Não possui potências. E, portanto, não muda. Este primeiro motor imóvel vai ser interpretado na tradição filosófica, principalmente cristã, como Deus, que move tudo, mas que não precisa ser movido. Porque, sendo puro ato, não tem potências, já é perfeito. Já é perfeito. E reconhece a que tudo tende, reconhece a finalidade de tudo. É o primeiro motor imóvel. É uma teologia filosófica, olha que coisa louca, né? Essa imagem, a imagem medieval, né, que retrata a ideia de Deus como o primeiro motor imóvel, mas nos ajuda a pensar um pouco como Aristóteles imaginava isso. O primeiro motor imóvel é a causa primeira de tudo, mas é uma causa não causada. Nada causou o primeiro motor imóvel, por isso que ele é primeiro, tá? Então, gente, eu acho que era isso, a gente pensar Aristóteles como esse cara que produz uma metafísica bastante avançada, né? E que até hoje é recapitulado como um grande pensador metafísico, né? O maior sistematizador da filosofia clássica. É um cara que nos faz até pensarmos sobre a nossa vida de um ponto de vista, né, da autoajuda, né? Como eu vou me transformar? Quem serei eu no futuro, já que eu sou causa eficiente de mim mesmo? Quem serei eu no futuro? Né? Como eu me tornarei no futuro? Olha que coisa interessante. Pensar nisso e pensar que se eu quero contribuir para o benefício cósmico,
eu preciso ter consciência de que eu preciso ser mais humano, né? E menos desumano. Tá? Então por hoje foi isso, tá, gente? Muitíssimo obrigado. Se gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, por favor, adoro ler os comentários. Muitíssimo obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Até a nossa próxima aula, que falaremos sobre os filósofos do período helenístico, tá certo? Os epicuristas, né, estoicistas, cinistas, quem sabe mais, tá bom? Muitíssimo obrigado, um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.